Olá pessoal, bom, mais um esquema para facilitar o estudo, aí para facilitar a memorização de alguns artigos, tá? No caso aqui, os artigos 188 a 192 do Código de Processo Civil. Esses artigos falam um pouco sobre os atos processuais. Então, eu já fiz todo o esquema, você vai vê-lo também ao final do vídeo, tá? Então, não se preocupe em ficar copiando, mas sim em entender os termos que estou colocando aqui. Você pode ler, aliás, é ideal que você leia os artigos pelo menos uma vez, e aí você vai assimilar muito mais rápido tudo isso que eu vou falar, tá? Mas bem rapidinho, vamos tentar em mais ou menos 5, 6 minutos finalizar esse artigo. Vamos lá. Esses artigos, na verdade, né, são alguns. E incisos também, e parágrafos, né? Vamos lá. Eles independem de forma, então não é à toa que a forma está arriscada aqui, tá? Os artigos não dependem de forma. O que o artigo tem que atingir? A finalidade. O artigo atingiu a finalidade? Legal. Logo, ele é válido, certo? Então, validade se tiver... aliás, ele é válido se atingir a finalidade, independente de forma. Mas, opa, tem um asterisco aqui, né? Que se a lei exigir uma forma, lógico que ele vai ter que atingir essa forma, né? Então, ele não será válido se não atingir a forma. Então, o que pode ressalvar aqui é a lei mesmo, tá? E os atos em segredo de justiça, opa, a consulta, já puxei uma seta aqui, por quê? Partes e procuradores, pronto. Terceiro interessado? Não. Aqui, ó, a setinha só tá para partes e procuradores, tá? Esse PT aqui é parte, tá? Eu sempre abrevio assim, não tem nada a ver com o partido, não. Então, sempre quando eu preciso escrever parte, eu já não escrevo, eu coloco PT, né? Então, partes e procuradores, tá? Terceiro interessado, ele aparece logo aqui embaixo, mas ele tem direito ao quê? Dispositivo da sentença e dispositivo do inventário, tá? Ele não tem esse mesmo direito de partes e procuradores. E ele tem que ser terceiro interessado. Isso aqui não é inteligente, tá? É interessado. A gente vai abreviando assim. Vamos lá, continuando aqui. Atos em segredo de justiça. Quais são eles? Tá aqui, né? Você vai ver que os incisos são um pouco mais extensos mesmo, mas eu coloquei dessa forma e se você entender dessa forma vai ficar muito mais fácil mesmo, tá? São atos de interesse público e social. Então eu coloquei assim, né? Interesse público e social. Pronto, fica mais difícil de confundir assim. Você sabe que começa com essa sílaba, né? Casamento e assuntos derivados correm em segredo de justiça. O que seriam os assuntos derivados, né? Colocar até entre aspas. Isso não está escrito na lei, tá? O que está escrito lá? Casamento, união estável, criança, adolescente, divórcio, separação, tá? Mas aqui, assuntos derivados para você lembrar, não precisa você gravar tudo, né? Você vai ver que se algo tiver a ver com o casamento, tiver dentro dessa linha do que eu falei agora, vai ser segredo de justiça também, ok? Intimidade, tá? Aqueles que são protegidos pela Constituição. Arbitragem, desde que a confidencialidade seja comprovada em juízo. Então, as partes, elas acordaram, né, combinaram de que na situação de arbitragem seria segredo de justiça, mas tem que ser comprovado em juízo, tá? Não basta as partes falarem que é segredo de justiça. Então, vamos lá. Essa regrinha aqui já está lá no final, tá? No artigo 192, né, no finalzinho. Mas eu coloquei aqui já para a gente já ver o que significa. A regra aqui, os documentos, os atos são em português, língua portuguesa, tá? Mas pode acontecer de ter documentos estrangeiros, desde que, opa, tem um maisinho aqui, né? Desde que seja tramitado por via diplomática, autoridade central e traduzida por quem? Por tradutor juramentado, tá? Isso aqui já está bem simples mesmo, bem facinho de pegar, né? Agora vamos para esse lado aqui. Processo que é autorizado a autocomposição, né? Aqueles processos que é possível, se torna possível a autocomposição. Esses processos, se as partes forem capazes, plenamente capazes, elas podem ajustar o procedimento. Opa, então elas podem fazer mudanças, modificações, podem ajustar o procedimento. Então, elas podem ajustar sobre o quê? Decidir sobre o quê, né? As partes. Convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres. Por que eu coloquei dessa forma aqui? Na verdade, só para ficar um pouco diferente mesmo, porque não adianta a gente ficar escrevendo tudo aqui, né? E ficaria parecido com esse outro esquema e seria muita coisa. Então, ônus, poderes, faculdades, deveres, tá?
Então, assim, se você copiar dessa forma também fica melhor. É bom diferenciar um pouco, senão depois fica tudo igual e acaba virando algo mais corrido, né? Um texto mesmo. Então, as partes podem convencionar sobre isso aqui, fazer assim, pronto. Agora vamos lá. De ofício ou a requerimento, o juiz recusa se aquilo que as partes convencionarem houver nulidade, abuso de contrato ou vulnerabilidade de alguma das partes. Então, as partes podem convencionar, mas o juiz ele pode também falar, não, peraí, isso não, isso aí vai dar nulidade. Isso aí é abuso de contrato, aí não pode. Ou vai deixar alguma das partes vulnerável, não pode. Então, o juiz de ofício ou a requerimento, tá? Então, ele pode recusar a convenção entre as partes. Agora, vamos lá. Para finalizar aqui, bem rapidinho mesmo. Calendário. Deixa eu virar aqui. Pronto. Calendário, juiz e partes, como assim? O calendário pode ser acordado, tá? Pode ser combinado entre o juiz e as partes, e isso faz com que eles fiquem vinculados. Aqui, juiz e partes, tá? Então, eles podem acordar datas para os atos do procedimento, entendeu? Só que aí vai ser vinculado, vai ficar vinculado, né? De comum acordo, tá? Nada é obrigatório, não vai chegar assim o juiz e obrigar que as partes entrem em acordo sobre alguma data específica, tá? Então tem que ser de comum acordo entre o juiz e as partes, né? As duas partes, e isso faz com que eles fiquem vinculados ao calendário, tá? As datas que eles escolheram, tá? Então pode ser modificada essas datas sim, mas em casos excepcionais. Então a gente viu aqui que é possível um calendário específico para a prática dos atos, que vincula o juiz e as partes, e pode ser modificado em casos excepcionais. Simples assim. Eu tentei fazer a explicação, né? Mas esse resuminho final que eu falei é o que significa essa parte do esquema. É isso. Espero que tenha ajudado, né? Que ajude de alguma forma. E se gostou, dá um like aí, tá? Se inscreva no canal, vou continuar fazendo vídeos desse tipo. E comentem também os vídeos, fiquem à vontade.